Olá, bom dia, Alex Xavier. Bem, hoje eu quero falar sobre controle e comando. Eu ouvi uma amiga minha partilhar em um grupo que existe uma diferença e eu concordo. Eu quero falar sobre isso, né? Porque quando eu digo que a minha vida não tem controle, mas ela tem comando. Vou dar um exemplo prático, né? Outro dia eu vendo o filme da Moby Dick, o novo, né? E a história ela transcorre em cima de dois personagens, o comandante e o imediato. Na verdade, o imediato ele era mais proativo do que o comandante. O comandante estava lá para comandar, né, o navio, mas quem fazia a parte prática era o imediato. Mas no meu caso, eu comando o meu navio. O que eu não tenho é controle sobre o tempo, sobre o mar. Isso quem controla são forças superiores, né? Deus, para quem acredita, a natureza. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu comando o barco, né? Quanto mais conhecimento eu tiver desses elementos que estão fora do meu comando, melhor vai ser para eu poder ir comandando, né? Mas controle eu tenho controle do meu carro, não tenho controle do outro, né? Se eu tiver um mau controle do meu carro, mas eu preciso dar comandos para a minha vida. E citando esses elementos externos, né, carro, barco, avião, é preciso ter um comando para que ele se coloque, né, sob o controle, mas os elementos externos a gente não controla, eu não controlo o outro. O outro pode interferir na minha vida, sim, mesmo sem eu deixar, né, porque eu não tenho controle sobre o outro. E entender isso é importante, porque quando a pessoa está muito religiosa, me parece que elas se ausentam da responsabilidade. Transfere isso para Deus ou para um poder que não é palpável ou visível. E quando eu faço um estudo sistêmico da minha vida, eu percebo que essa responsabilidade é minha. Eu tenho que parar de ficar transferindo a responsabilidade para o outro, até para Deus. Porque não existe oração sem ação. Eu preciso colocar ações na minha vida. Quanto mais rápido eu tomo este conhecimento, melhor para mim. Porque assim, meus irmãos, eu vou falar uma coisa. Não é fácil estar nessa vida dinâmica que aí está de uma maneira serena, equilibrada, o tempo todo. Isso é muito complicado, pelo menos para mim, porque praticar as coisas que me contrariam, e isso acontece dia a dia, não é fácil. Então eu vivo sobre um controle mental que vai de encontro à minha natureza. Porra, isso dá um trabalho do caraca. Isso dá muito trabalho, eu ficar me vigiando para não fazer as minhas vontades, porque às vezes minha vontade é xingar, é esganar, é mandar para aquele lugar, e isso compromete a minha vida. Agora, pensar isso, sentir isso e não agir é o grande desafio. Porque se eu não fizer, não compromete a minha vida. O que tem eu pensar que eu vou xingar,
pensar que eu vou lá e falar um monte de desaforo, pensar que eu vou matar, que eu vou jogar o carro em cima do cara que me fechou. Isso não tem problema. Se eu pensar isso, sentir isso e não agir. Só que isso traz uma dor. O bom era não pensar assim. Mas como? Se isso foi construído, né, dentro da minha história, uma competitividade, uma falsa sensação de que eu tenho que conseguir, que eu tenho poder e tal. Eu tenho comando, mas eu não tenho controle. Mas o comando eu tenho. Eu preciso comandar esses pensamentos para que eles não deixem que os meus sentimentos virem ações. E se eu, durante o dia, não fizer isso bem direitinho, de uma maneira sistêmica, programática, eu não consigo ver o meu dia, eu estou falando no final do dia, ou no início, para quem quer se inventariar, ver como foi esse dia, como é que eu me comportei nas relações. Por várias vezes eu sinto muitos desconfortos, mas por causa da contenção mental. A minha cabeça me contém, porque as minhas experiências mostram que se eu agir por minha vontade, só vou me dar mal, né? Então eu tenho que entregar essa minha vontade, porque compromete a minha vida, aos cuidados de um poder maior do que eu, que está aqui dentro. Eu preciso desenvolver esse poder mental, e não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Se eu praticar, eu vou ganhando uma musculatura e fico melhor nessa prática e as minhas relações melhoram. Bem, é isso. Eu amo vocês. Estamos juntos. Comando e controle.